Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. O James Gunn falou um pouco sobre o Batman do DCU e o que as pessoas estão pedindo muito para ele fazer. E, no caso, o que ele prefere focar. Vamos ver bem o que ele falou, porque do jeito que ele fala, não parece que a gente tem chances de ter a lente branca ou a capa azul. Além disso, vamos conversar sobre as fake news envolvendo a Mulher Maravilha no filme do Homem do Amanhã. Tem também atualizações sobre o trailer do filme da Supergirl e novos detalhes da animação do Senhor Milagre. Muito bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! Pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar vocês para entrarem no grupo de promoções de HQs da Batcaverna. Nesse grupo, você vai receber as melhores ofertas de HQs da DC e da Marvel também, tá? O Arthur é o responsável em mandar esses links, ele tá sempre atento às melhores promoções. Isso eu garanto para vocês. Na semana passada que teve a Black Friday, cara, teve um monte de promoção que valia muito a pena. Esse grupo aí tem mais de 300 pessoas e tá crescendo todo dia. Então faça parte do grupo das promoções da Batcaverna, que eu tenho certeza que para quem compra HQ vai valer muito a pena. O link tá aqui nos comentários. Beleza, vamos começar falando aqui sobre o que o James Gunn falou sobre o Batman do DCU. Todo mundo sabe que tem uma expectativa enorme em cima do Batman do DCU. Afinal, é o novo Batman do novo universo compartilhado da DC. E como o uniforme do Superman acabou agradando bastante os fãs, existe essa expectativa muito alta de que o uniforme do Batman seja parecido com um dos quadrinhos. E aí você pode dizer da capa azul, da lente branca, do uniforme com um símbolo amarelo. Muitos fãs pedem pro James Gunn esse tipo de visual pro Batman. Só que pelo jeito isso tá um pouco incomodando o James Gunn. Ele falou o seguinte: as pessoas estão deixando claro o que querem, no caso o Batman, né? Mas até mesmo a coisa mais pedida, o traje azul e cinza, está dividido igualmente entre pessoas que não querem. E as outras duas coisas mais solicitadas também são coisas que tantas outras pessoas dizem não querer ver. Então, você precisa fazer o que for o certo para o filme e a história em específico. Essa frase do James Gunn eu acho corretíssima, porque de fato tem uma galera enorme aí querendo o Batman com o traje cinza e a capa azul. Só que igualmente eu também vejo uma galera contra isso. Eu não acho que ele está inventando esse argumento para se fazer de difícil, sabe? Porque de fato eu vejo muitas pessoas que também não querem a capa azul, que não querem o símbolo amarelo. Eu vejo isso direto nos comentários aqui do canal e em outras redes sociais. O que eu noto é que no Twitter, em específico, a galera pede mais pela lente branca, pela capa azul, o uniforme cinza. Agora, quando você sai do Twitter, que a gente tem que admitir, é uma bolha pequena, a gente vê um negócio muito mais dividido. No Instagram, no Facebook, TikTok, é meio a meio. Então, eu entendo totalmente essa defensiva do James Gunn, de não querer nunca dizer qual que é a coisa que ele prefere, porque se ele falar que prefere a lente branca, por exemplo, isso pode dar uma falsa esperança na galera que quer lente branca e meter uma expectativa enorme que no final nem o próprio James Gunn sabe se vai fazer. E o James Gunn também tem razão quando ele fala que primeiro tem que ver o roteiro, tudo depende da história. Ele tem razão, eu sei que é um papo meio chato. Ai, o roteiro, James Gunn falando de novo do roteiro. Ah, esse homem aí, quando foi entregar o roteiro do Creature Commandos, entregou aquele negócio. Mas ele tem razão. Porque assim, ó, quando você vai fazer qualquer filme, toda a decisão da questão visual, ela passa pela proposta da história. É a história acompanhada da visão do diretor que vai ditar color grading, figurino, cenário. Como é que ele vai dizer agora que vai ter a lente branca no Batman, se ele não sabe se o filme do Batman Brave and the Bold vai ser sobre uma história de assassinato ou sobre uma invasão do Ra's al Ghul, porque eu acho que isso determina o tom do filme. Agora, também tem uma outra coisa. Estamos em dezembro de 2025. O Batman Brave and the Bold foi anunciado em janeiro de 2023.
depois de tanto tempo, praticamente 3 anos, James Gunn, ele não saber o tom do filme, a base da história, aí eu não sei. Claro, ele nunca vai sair dizendo o que ele realmente pretende fazer. Eu espero que em dezembro de 2025 ele já tenha uma base para a história do Batman Brave and the Bold. Esse é o mínimo, né, James Gunn? Se você tem a base da história, você já sabe o que o roteiro vai fazer, você já sabe, por exemplo, o seu início, meio e fim, mesmo que o roteiro não esteja finalizado, você já tem mais ou menos a ideia do que você vai fazer no uniforme, né? Porque você já sabe se a história vai ser mais detetivesca, se vai puxar mais pro Batman no 1, se vai ser mais Dennis O'Neil, Longo Dia das Bruxas, se vai ser mais Rush, se vai ser mais Corte das Corujas. Você já tem essa noção. E aí você deve ter uma preferência. Não é possível que eu não tenha, todo mundo tem. É só que eu também acho que ele tem alguma coisa já minimamente definida. Claro que não tá 100% definido, porque não tem produção do filme do Batman Brave and the Bold. Mas, já que o James Gunn gosta tanto de responder nas redes sociais, criar pauta pra galera, ficar falando polêmica, ele poderia responder com alguma coisa no sentido da preferência dele. O que ele prefere? E aí ele poderia ser sincero e dizer que, olha, eu tenho minha preferência, mas isso, claro, que não tá definido, porque uma coisa é o que eu acho antes de começar a produção de um filme. Outra coisa na hora de colocar o ator com o uniforme. Também é aquela coisa, é o James Gunn toda hora online respondendo a galera, sem ter a necessidade de se expor, porque cada resposta leva a uma interpretação que pode levar ele a ser criticado ou não. Por exemplo, nessa frase, ele fala o que ele sempre vem falando, de que o roteiro é mais importante que o visual, que a prioridade é definir o roteiro, e aí a gente vê o resto. E esse discurso de foco na história, no personagem, eu acho que ele vai até a segunda esquina, sabe? Especialmente na medida que o DCU tá evoluindo, Creature Commandos, Superman, Pacificador, e são 3 coisas dele, e essas 3 coisas não tiveram, assim, uma grande história, sabe? Sabe, é aquele técnico de futebol que tá empatando no Brasileiro, empatou uma, empatou 2, empatou 3. E aí, toda santa vez, na hora da entrevista coletiva, ele chega e fala, mas o trabalho tá muito bom, confio no meu grupo, tenho certeza que a minha equipe vai pontuar, tenho certeza que minha equipe vai ganhar, vai pra Libertadores e blá, 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 blá. Vai chegar uma hora que esse discurso de priorizar personagem, priorizar história, não vai mais convencer. E toda vez que ele falar isso, as pessoas vão criticar ele mais ainda. E eu tô falando isso porque eu acho que o James Gunn não deveria nem estar respondendo essa galera. Já que ele abriu a boca, a gente vai comentar, obviamente. Esse negócio aí da capa azul do Batman, a gente já comentou 300 vezes que pode funcionar, mas também depende da execução. As pessoas podem achar que o azul é melhor porque nunca teve no live action, e daí pode ficar legal, pode ser um diferencial pra esse Batman, mas tem que ver a execução da galera que vai trabalhar no filme. Pô, a gente viu semana passada o boneco do Michael Keaton com um traje azul horroroso! Se aquilo aparece no live action, eu invado o CT, o estúdio da Warner, não dá pra fazer aquilo live action. Mas só porque o boneco ficou ruim, não quer dizer que todos os trajes com capa azul estão descartados. Porque depende da galera que vai fazer, sabe? Porque ainda assim é um trabalho humano. Você depende do nível da competência da galera que vai trabalhar no figurino. E aí, bem, o pessoal que trabalha no figurino tem que ter a visão que, ó, dá pra fazer com a capa azul. Essa pessoa vai ter que fazer 300 testes de cor, por exemplo. Especialmente depois do filme de Superman, porque ele funcionou com a cueca e com um traje azul piscina. Isso colocou uma pressão enorme no traje do Batman do DCU para que ele seja mais quadrinhesco. Aí a pessoa vai ter que se desvirar 500 vezes mais para fazer o traje do Batman funcionar na cor azul e o traje cinza. Então, assim, ó, eu não vejo nada de errado na frase de James Gunn. É só que eu me preocupo que toda semana ele vai e fala essa frase aí, o mais importante é o roteiro. Não me importo com essas outras coisas, me importo com o roteiro. Que isso põe uma pressão muito grande nos roteiros do James Gunn. Porque daqui a pouco, realmente, vai ter roteiro que é nota 7, que é o que dá pra fazer. Não é como se ele nunca tivesse feito um roteiro ótimo pra excelente. Ele fez, mas ficar repetindo toda hora, roteiro, 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 fica parecendo técnico de futebol que toda semana diz que o trabalho é muito bom. E o teu time vai lá e empata, né? Eu acho que isso vai minando um pouco a credibilidade dele. Especialmente depois do Pacificador. Eu acho que a galera tinha uma certa paciência, porque depois da série do Pacificador,
As críticas com o James Gunn aumentaram muito nas redes sociais. E é um pouco exagerado mesmo, porque o cara só tem 1 ano de trabalho. Vocês sabem o que ele poderia estar respondendo? De que tá muito empolgado em logo trabalhar no filme do Batman Brave and the Bold, que tá louco pra definir se o traje vai ser azul ou um capa preta, que ele tá louco pra ver se isso vai funcionar ou não, que ele quer testar todas essas possibilidades. Mas daí ele tem que, né, parece que ele tem que desmerecer um item pra falar do outro, que é o item que ele tem mais interesse, já que ele é roteirista de origem. Mas também tudo é um pouco importante na hora de construir um filme. Pô, sei lá, se eu fosse diretor do Batman, eu ia querer ver tudo, o detalhe da gárgula do 2º prédio da rua sudoeste de Gotham. E também eu iria querer ver se dá pra melhorar o diálogo da página 32 do Coringa pro Batman. Mas isso sou eu, né? Eu sou muito suspeito pra falar sobre isso. Enfim, vamos agora pra próxima notícia, que são essas fake news envolvendo a Mulher Maravilha no Homem do Amanhã. É que saiu essa notícia aqui no site Cosmic Book Movie, e eles estavam falando sobre a possibilidade do casting do filme do Superman estar procurando alguém para interpretar o Steve Trevor. E se teria Steve Trevor, com certeza teria, né, por consequência, Mulher Maravilha. Nesse mesmo artigo, eles estavam especulando sobre a possibilidade da Mulher Maravilha do DCU ser inspirada na run do Tom King, essa mais recente. Mas aí veio, né, o Apocalypse Horseman e disse que isso é muito provavelmente fake news, porque o que eles estão procurando é o casting de um homem. E esse casting, ele é tão abrangente que poderia ter sido o Brainiac, diz ele. Não há nada que realmente indique que seja pro Steve Trevor. Então, se a informação do Steve Trevor tá errada, muito provavelmente essa outra informação que seria inspirado na Mulher Maravilha do Tom King é outra coisa que está errada. E olha, sinceramente, eu acho muito improvável que o James Gunn iria fazer a Mulher Maravilha dele inspirada na Mulher Maravilha do Tom King. E assim, eu também não posso julgar muito essa HQ do Tom King, porque eu li 2 edições e eu dropei porque eu tava levando 40 minutos pra ler uma edição, de tanto texto que o seu Tom King metia naquela HQ. Uma HQ de 20 páginas não pode levar 40 minutos pra ler. Na boa, não dá. Então eu dropei na edição 2, tá? Mas eu sei mais ou menos as coisas que estão acontecendo nessa HQ. E eu sei que os fãs da Mulher Maravilha estão muito descontentes com essa história. Eu acho que o James Gunn não iria se basear nisso. Não tem como eles não saberem que essa HQ tá com um ruído muito grande com os fãs da Mulher Maravilha. É impossível, porque tá todo mundo reclamando. Esse é um volume enorme de reclamações. É tipo a HQ da DC que mais tá sendo criticada nesse momento. Não tem como ele não saber. E aí, na hora de fazer a Mulher Maravilha, a folha em branco dele, pode fazer qualquer coisa. Pode fazer George Pérez, pode fazer Greg Rucka, pode fazer Gayle Simone, pode fazer qualquer coisa. Aí o cara vai e se inspira na Mulher Maravilha do Tom King. Não dá, velho. Que inventa esse novo vilão aí, chato pra caramba. Tem pouquíssima coisa de mitologia grega. Meu Deus do céu, mas aí é o atestado da incompetência, sabe? É o atestado da incompetência. Ainda bem que isso é uma fake news, que eu fiquei muito contente quando surgiu um insider aí que nunca erra e disse que era improvável que essa notícia fosse verdadeira. Ufa, acho que essa bala a gente vai desviar. Mas olha, o James Gunn no passado, ele postou fotos, né, da Mulher Maravilha, deusa da guerra, que é uma parada que vem dos 952. Quem realmente pode dizer o que o James Gunn realmente quer fazer com a Mulher Maravilha? Assim, de longe, eu acho que ele gosta da Mulher Maravilha guerreira, que é mais ou menos o que o Snyder gostava. E isso é um chute meu, não é nenhuma informação. Deduzo que ele gosta desse tipo de Mulher Maravilha por causa das coisas quando ele fala de Mulher Maravilha. Mas é só um palpite. Mulher Maravilha, ela tá mais perto de acontecer que o Batman Brave and the Bold. Então, quem sabe no ano que vem a gente tenha talvez alguma dica, né? Com um pouco mais de conteúdo envolvendo o que vai ser a Diana do DCU. Beleza, vamos emendar aqui que a gente tá falando de Tom King e falar da nova animação da DC que tá em desenvolvimento, que é do Senhor Milagre. E a notícia traz atualizações sobre o desenho, mas também, cara, fica muito evidente que esse desenho tá muito longe de acontecer. O próprio Tom King disse que ele está trabalhando no roteiro dos episódios e que ele está tendo que fazer, assim, pequenas modificações em relação à HQ original e que, nesse momento, eles estão avançando na produção pro teste de elenco, design de personagens, ou seja, eles nem começaram a animar.
falta muito pro desenho sair. E eu fiquei um pouco decepcionado aí, porque infelizmente não perguntaram se o desenho é do DCU. Essa aqui é a primeira pergunta que eles deveriam fazer pro Tom King, sabe? Isso é determinante se as pessoas vão realmente ficar hypadas pra isso ou não. Claro, é um desenho adaptando uma HQ super premiada da DC. O desenho por si só já é super legal, que eles vão adaptar uma HQ que não é do Batman, Superman e Mulher Maravilha. Bacana que muitas pessoas vão poder conhecer essa história, já que provavelmente elas não iriam ler na HQ, né? Mas vamos ser sinceros, né? Se essa animação é do DCU, ela vai ter um nível de empolgação. Se não for, aí é outro, sabe? É mais uma animação da DC. Que pode ser muito legal, pode ser super bem feita, pode ser tão boa quanto o quadrinho, mas o pessoal tá realmente querendo ver se vai ser do DCU, porque se é do DCU, pô, aí vem Darkseid, aí, sabe, muda o patamar do desenho. Mas, de uma forma geral, o desenho tá avançando. Eu acho que não tá avançando tão rápido assim, mas ele tá avançando. Eu diria que essa animação tem chance de ser lançada em 2027, ou no mais tardar 2028. E beleza, agora vamos para a última notícia do dia de hoje, que envolve o filme da Supergirl. Primeiro que teve essa fake news aqui do site da Forbes, dizendo que o orçamento do filme da Supergirl é de 200 milhões de dólares, e o James Gunn prontamente desmentiu essa informação nas redes sociais. Disse que a informação está errada. O que eu acho que até que é uma boa notícia, porque se o filme da Supergirl custasse realmente 200 milhões de dólares, ia ser um filme que iria precisar de uma bilheteria tipo do Superman. E vamos ser sinceros, é muito difícil esse filme conseguir a bilheteria do Superman. Até 500 milhões já é muito difícil pro filme da Supergirl. A expectativa do filme da Supergirl é mais para aquelas pessoas que são muito fãs da DC. O público casual, assim, eu acho que não tá tão empolgado para esse filme. Se o orçamento desse filme ficar entre 150 até no máximo 180, eu acho que eles vão ter uma margem muito melhor. Aí, talvez com 400 milhões, 450, você já pague tudo, sabe? Por isso que é importante tentar fazer um limite aí de 180. Agora, também tem um outro lado. Hoje em dia, qualquer filme de Hollywood custa 200 milhões de dólares. E 200 milhões de dólares não é uma garantia que o filme vai ser uma beleza de um espetáculo, sabe? E o que me deixa preocupado é que o filme da Supergirl é baseado num quadrinho que é muito visual, depende muito, muito do visual. Esse filme da Supergirl precisa ter uma baita direção de fotografia e precisa ter uma baita cenografia. Essa é a verdade. Considerando isso, seria muito melhor ter 200 milhões de dólares. Eu queria que o filme tivesse 200 milhões de dólares, eu acho que ia dar uma margem melhor para trabalhar. 150 realmente pode ser muito apertado para fazer justiça ao visual da HQ. Só que também, 200 milhões de dólares ia ser quase impossível pro filme dar lucro. E aí, como é que fica a situação? Você tem que conseguir equilibrar esse orçamento aí, que é uma parada difícil, né? O problema também é que 20 milhões a mais não é uma garantia que o filme vai ficar muito, muito mais bonito, sabe? Hoje em dia isso não significa nada. 20 milhões a mais, 20 milhões a menos. Mas assim, a verdade também seja dita que o pessoal que tá fazendo a cenografia trabalhou em Star Wars Rogue One. Toda a equipe envolvida no filme, ela é muito competente. E essa equipe compõe pessoas de vários filmes que foram muito bons com um orçamento não tão grande. E isso me enche muito de esperança pro filme da Supergirl, né? Eu espero que a gente veja esse nível de qualidade no filme da Supergirl. Porque eles estão adaptando uma HQ que é muito, muito bonita. Na verdade, é até injusto, assim, porque é impossível um filme ser tão bonito como a HQ. É uma parada bem difícil. Agora, falando sobre o trailer da Supergirl, parece que realmente ficou difícil o trailer sair essa semana, porque não tem nenhum insider falando sobre essa possibilidade. Mas tem vários insiders, tipo o Daniel RPK, até a Grace Randolph, que fazia tempo que eu não falava o nome dela aqui, disse que a gente pode ter um trailer grande na semana que vem. Então, o que eu acho que pode acontecer é não ter o trailer no meio da semana da Supergirl. Tem a chance de ter o trailer na CCXP, realmente. Só lembrando que ainda não confirmaram nenhum painel na CCXP. Só se for um painel surpresa. Se não tiver na CCXP, aí eu acho que a gente vai ter o trailer na semana que vem. Que era o que a gente estava mirando aqui no canal. O trailer na semana seguinte da CCXP, porque foi a mesma estratégia que o James Gunn adotou no filme do Superman e deu muito resultado. O teaser do Superman teve muitas views. E me parece super válido. Eu, claro que queria que fosse lançado na CCXP. Ainda mantenho essa esperança, mas eu diria que tem muito mais chance desse trailer sair na terça ou na quarta que vem. E galera, essas são as notícias de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo com as novidades da DC.
E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.